Boa noite, muito boa noite, gente. Atrasada para mais uma live, 20 horas, bastante atrasada, né? Para quem se compromete a entrar às 19h30, não, brincadeira. Eu digo entre 19h30 e 20 horas, considerando que eu prefiro fazê-lo às 19h30. Senão fica muito tarde e tal. Contudo, nos últimos dias eu não estou conseguindo chegar em casa a tempo, porque aqui no entorno de onde eu moro está tendo trânsito extremamente intenso. Eu diria não é nem trânsito, é uma fila gigantesca, quilométrica, de carros parados que andam a passos de tartaruga. Então leva muito tempo além daquele que seria o suficiente se normalmente a via tivesse fluxo comum. Não sei nem se a palavra comum cabe aqui, se tivesse um fluxo normal. Enfim, cheguei agora há pouco e por isso estou começando esta live, começando esta aula às 20 horas e 1 minuto. Para você que está chegando aqui agora e que ainda não me conhece, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Maria Nilde, eu sou mentora em saúde. E neste perfil, como também no meu canal no YouTube, o assunto é saúde, é especificamente combate e prevenção de toda e qualquer doença crônica não transmissível. O assunto da live de hoje é necrose. Necrose me parece uma palavra, nossa, assustadora. Não vou dizer que é uma palavra agradável, não. Mas hoje eu decidi fazer uma live com este assunto porque algumas coisas acontecem à nossa volta e aí eu penso, este assunto está pedindo para entrar aqui nesse nosso veículo, nesse nosso lugar de encontro, para que eu possa compartilhar conhecimentos embasados na ciência que podem ajudar você ou alguém que você conhece, gratuitamente, a recuperar a sua saúde. Então hoje, você que me acompanha, sabe que eu postei nos meus stories sobre a minha corrida matinal. Coloquei lá um print da tela do aplicativo, mostrando a quilometragem, lugar onde eu corri e tudo mais, porque é assim que o aplicativo funciona. E eu até falei rapidamente lá, que foi uma alegria tremenda, uma alegria, uma satisfação. É mesmo. Quando eu me dou conta que levantei às 5 da manhã só para poder meditar e correr antes de me preparar para o trabalho, e que eu tenho o privilégio de ter pernas e corpo que dá conta de correr 12, 13, 15, 20 quilômetros tranquilamente pela manhã, é um privilégio incrível, inexplicável. Não dá para colocar em palavras. É preciso viver a experiência. Maria Nilde, nossa, mas tem gente que corre ultramaratonas. É claro que tem. Tem gente que corre ultramaratonas. Tem gente que corre maratonas. Tem gente que faz... Tem sim. Mas isso não tira a minha satisfação de fazer aquilo que garante a minha saúde frequentemente e por longo prazo, consistentemente e por longo prazo. É por isso que eu já passei dos 50 anos e tenho uma saúde extremamente elevada, incomum, inclusive muito incomum para pessoas da minha faixa etária. Então, acho que, sinceramente, tão incomum que eu própria não conheço ninguém com esse nível de saúde. E conforme eu expliquei ali nos stories, foi uma satisfação, uma coisa incrível, principalmente quando eu me deparei com um homem que está com a perna esquerda em necrose, está com a perna esquerda, ou pelo menos da parte que eu vi, do joelho para baixo, necrosada literalmente. E eu olhei para aquilo e já ia me dando uma tristeza quando eu pensei, opa, nada disso.
E aí eu me senti feliz por eu ter o privilégio de estar vivendo uma experiência extremamente diferente, contrária, exatamente contrária à daquele homem. O homem andava com muita dificuldade, mas como ele estava na minha frente, ele via no sentido contrário, não sei porque meus olhos foram direto nas pernas dele. E a perna esquerda dele está num estado extremamente triste de se ver. Uma cor muito escurecida, quase preta mesmo. Na verdade, entre o marrom e o preto. É uma cor muito escura, bem mais volumosa que a outra, que a perna direita. Como se inchaço, né? Necrose da célula morta, célula necrosada faz aquilo. E aí quando eu vi aquilo, eu pensei, e eu tô aqui correndo, em jejum, 6 e pouco da manhã. É um privilégio indescritível. E eu não abri essa live, não estou aqui dando essa aula para me exibir, porque eu tenho uma saúde que aquele homem não tem. Não é nada disso não, gente. Eu trouxe esse assunto porque muitas pessoas não compreendem que aquilo pode ser evitado. Chegar a um nível de necrose dos membros do corpo, né? Porque geralmente acontece na periferia, esse nível máximo de morte celular, porque necrose, eu até pesquisei no dicionário, porque às vezes tem gente que nem escutou essa palavra ainda, ou não entende direito e tal. E necrose nada mais é, segundo o dicionário online, que a morte celular ou do tecido orgânico, que é a mesma coisa, tá, gente? Morte das células ou do tecido orgânico, ou seja, as células da perna daquele homem, literalmente, daqueles tecidos todos, pelo menos o que dava para ver ali, estão literalmente falecidas. Músculos, gordura, pele, sei lá o que mais, né? Geralmente naquela situação é comum amputação, não sei se é o caso dele. E por que que isso é tão triste? Por que que isso eu não diria nem que é tão triste. Por que que isso é lamentável? Porque não é triste, é escolha. Aquela pessoa está naquele estado porque escolheu. Agora, escolheu conscientemente? Não, talvez não posso afirmar. Talvez não tenha a menor consciência. E é por isso que eu estou falando desse assunto. É por isso que eu estou dizendo aqui, isso pode ser evitado. Sim, pode demais ser evitado. E aí eu vou trazer uma outra questão, que também está no meu entorno, que é sobre uma colega de trabalho que, no último final de semana, rompeu um ligamento do joelho. Até hoje nós não sabíamos que havia rompimento, era só uma suspeita, podia ter sido só um estiramento, uma extensão, alguma coisa assim, ou até como foi uma torção ou algo assim, ou até às vezes uma torção na articulação que estava causando dor e tal. Então hoje ficamos sabendo que realmente houve o rompimento de um dos tendões. E aí vai precisar de cirurgia, aquela coisa toda que já é comum nesse tipo de lesão. E eu precisei explicar para os nossos alunos, porque ela participa de um projeto junto comigo. Nós temos algumas turmas de alunos e alunas de 10 anos de idade juntas. E aí eu fui explicar que sim, rompeu um dos tendões e que vai precisar de cirurgia sim e tal. E aí alguém comentou alguma coisa, fizeram, claro, várias perguntas, são crianças, têm 10 anos. E dentre as perguntas, alguém disse, o que você acha? Eu disse para mim, eu falei, eu prefiro evitar ficar doente. E tenho conseguido. E aí uma aluna de 10 anos, uma menina começou a dizer assim, por exemplo, comendo muita salada. E aí antes que ela acabasse, as pessoas estavam em volta dela, oi? E aí ela, sim, quem come muita salada, é mais difícil ficar doente.
E, gente, essa menina só tem 10 anos. E ela provavelmente não sabe muita coisa de... né? Se eu já sei pouco, ela sabe menos ainda. Mas ela já sabe que uma das coisas que pode ajudar... É claro que isso não resolve tudo. Comer salada não resolve tudo. Mas se uma criança de 10 anos já sabe que comer muita salada pode ajudar a evitar, podia ter ajudado a evitar que a minha colega tivesse o rompimento do tendão, e é claro que a gente sabe que não é tão simples assim. Existem outros fatores diversos, mas sim, a ingesta adequada de vegetais ricamente nutritivos podem perfeitamente colaborar para o fortalecimento de todas as estruturas do corpo, incluindo os tendões. Então a nossa aluninha, minha e daquela colega que está lesionada, tem toda a razão, embora ela não tenha dado todas as respostas, ela não tenha todas as respostas, ela começou muito bem e é só uma criança de 10 anos. E como a necrose é a morte celular e ou a morte de tecido orgânico, um tecido fraco, seja ele qual for, células que perderam a sua memória, as suas memórias e funções, tendem a falecer. Porque células são pequenos seres vivos, vivendo em nós. Como está escrito no livro do Bruce Lipton, A Biologia da Crença, você não deveria se ver como uma pessoa, e sim como uma comunidade com bilhões de células morando dentro de você. É isso que está escrito, dentre muita outra coisa, mas o Bruce Lipton traz exatamente essa questão, para a gente lembrar que células têm funções e memórias. Então, só estou aqui fazendo uma comparação, vamos dizer assim, só fazendo uma comparação. Num primeiro momento, as estruturas se enfraquecem. E a depender dos agravantes, a depender das escolhas, a depender dos hábitos e do tempo de manutenção daqueles hábitos, a estrutura pode chegar a necrosar. E é muito comum acontecer com pessoas que estão enfrentando diabetes, especialmente diabetes tipo 2, por longo prazo e que se machucam. Geralmente aquelas machucados, lesões, elas demoram para cicatrizar ou muitas vezes não cicatrizam, vai necrosando em volta. Eu não pude identificar se a perna daquele homem tem esse tipo de ferida, eu só vi mesmo de longe, estava correndo, passei por ele, a cor e a diferença de diâmetro entre uma perna e outra, o que claramente denuncia um problema gravíssimo. Inchaço, células falecidas e inchadas em todas as estruturas ali, possivelmente. E Maria Nilde, você está fazendo essa live para dizer que aquilo podia ter sido evitado e como o cara não evitou agora, vai fazer o quê? Vai tratar, vai implementar todas as mudanças necessárias para recuperar a saúde. Isso é possível? Do meu ponto de vista, sim. Preciso admitir aqui, e vou fazer isso, deixar claro que eu nunca tive um aluno ou uma aluna naquele tipo de situação. Já tive diversos alunos, principalmente na época de musculação, em que eu trabalhava como coordenadora e professora de musculação e fazia avaliação física, com questões caminhando para aquele estado. Especialmente pessoas que sofrem de diabetes, hipertensão longa e grave e outras questões vasculares, né, ou cardiovascular. São essas pessoas que tendem a ter necrose das estruturas, especialmente periferia do corpo. Mais comum nas pernas, é claro que as pernas é onde está sustentando todo o peso e a depender do tipo de atividade e de diversas outras práticas, o sangue venoso fica parado ali, ele não volta. E sangue venoso está rico em gás carbônico, não é rico em oxigênio. Então, se aquela pessoa não tem atividade, não tem
as suas estruturas, a sua musculatura e as atividades dela não possibilitam o retorno venoso para enriquecer esse sangue de volta lá, aquilo vai ficando parado ali. Imagine água parada. Adivinha o que acontece com a água parada? Apodrece. Do mesmo jeito é sangue, principalmente sangue venoso. Enfim, esta live é para trazer o assunto, porque foi um acontecimento, hoje isso, né? Esses dois assuntos, tanto o cara que passou por mim com a perna esquerda necrosada, uma coisa triste, seja a minha aluninha dizendo, para não ter rompimento de tendão, acho que se a pessoa comer bastante salado, talvez dê para evitar. Claro que ela não usou essas palavras. Quando alguém perguntou, ela disse, comer bastante salada. Ou seja, ela entende que dessa maneira dá para evitar. É um caminho, é parte da solução, Não é completa, não é, mas ela só tem 10 anos. Para mim, ela já está bem adiantada. Então, sim, é preciso saber que dá para evitar. Sim, evitar é muito interessante, é claro que é. Evitar é não passar pelo sofrimento. Evitar é levar uma vida plena, extremamente diferente do que está acontecendo com a maioria das pessoas, com energia para fazer tudo que a gente quer, o tempo todo. A minha colega já teve vários prejuízos e ela só tem 5 dias que ela se lesionou, se eu não me engano foi no sábado. Imagine até resolver tudo isso, fazer a cirurgia e ela se recuperar da cirurgia, quanto de prejuízo de toda a natureza ela terá. É por isso que eu digo, caro é ficar doente. Ela vai ter que, mesmo ela tendo plano de saúde, ela já me disse que o plano de saúde não cobre totalmente, ela vai ter que pagar parte da cirurgia, ela vai ter que pagar com o dinheiro dela, mesmo ela já estando pagando plano de saúde. Isso é só um dos prejuízos que ela está tomando. Ficar acamada, não sei por quanto tempo. Outro prejuízo irreparável. Se ausentar do trabalho, ela já está ausente essa semana, desde segunda-feira ela não trabalha. Outro prejuízo para ela e para muita gente no seu entorno irreparável também. Não dá para recuperar esse tipo de prejuízo. Enfim, muitas outras coisas, só ela vai poder relatar. E aí, o que tem a ver o assunto com a necrose? Eu diria que uma estrutura fraca, desde tendão, músculo, pele, tudo, ossos, é o caminho para a necrose. Quando a pessoa continua mantendo aqueles hábitos que criaram a condição de células fracas, doentias e que perdem a função, certamente essa pessoa vai desenvolver doenças crônicas não transmissíveis e com o tempo, a depender de qual doença desenvolva, pode sim chegar a necrosar. Esse é só o começo do caminho. E como disse a minha aluninha, a nossa aluninha, porque é minha e dela, comer bastante salada talvez ajude. Sim, é sobre alimentos ricamente nutritivos, é sobre movimento, é sobre expandir a consciência para aprender a gerenciar suas emoções, seus gostos, suas preferências. E gerenciar as emoções tem muita coisa envolvida. É sobre aprender a dizer não quando aquele não vai te favorecer. É sobre aprender a dizer sim quando aquele sim é favorável para a tua vida. É sobre, principalmente, aprender a discernir o que é favorável para a tua vida e o que não é. E com certeza não é favorável para a vida de ninguém ter uma parte do seu corpo necrosada. Não é. Não tem como ser. Eu não tenho ideia do que aquele homem passa na vida. Mas a perna dele está claramente necrosada. Ali, claro, precisa de exames mais específicos para saber até qual é a profundidade. Mas eu acredito que, por olhar no estado em que estava, que não deve haver maneira a não ser uma drástica mudança de hábito e ou cirurgia de amputação.
Ah, e como que você garante, Maria, que uma drástica mudança de hábito vai resolver? Não tem como não resolver. Nós temos, todo ser humano tem, os animais também, que sim, o mesmo processo, que é multiplicação celular. O que é o processo de multiplicação celular? Uma célula que se multiplica em 2, em 4, em 8, 16 e assim sucessivamente. Estas células que vão surgindo a partir desse processo de multiplicação carregam a mesma função e memória. Você pode chamar de gene se quiser, mas eu digo a mesma memória e o mesmo padrão de função, o mesmo padrão funcional. Se essa célula é extremamente saudável, então ela sabe, ela conhece a sua função, ela tem memória do que é que ela, para que ela foi feita, de qual é a função dela naquele organismo. E ela simplesmente surgiu, vai exercer a função. Surgiu, exerce a função. E claro, todas elas têm um tempo de vida, que varia de algumas células nossas, minutos, outras anos. Depende do tipo de tecido, enfim, do tipo de tecido. Eu não vou entrar nesse mérito, porque é muito tipo de célula diferente, mas é interessante pesquisar para saber qual a média de tempo de cada tipo de tecido, sei lá, pele, cabelo. Estou falando aqui das partes mais de fora, vamos dizer assim. E tendo função e memória e tempo de vida, cada célula, de acordo com a sua função e tempo de vida, vai falecer, vai morrer. A gente nem percebe, mas elas estão todas indo embora, porque são substituídas automaticamente. É um processo, é a inteligência da nossa biologia que tem essa capacidade, a inteligência do nosso corpo. É um processo natural, que acontece o tempo todo, em toda pessoa, em todo ser vivo. E aí, como não tem um tempo preciso para cada tipo de célula, a ciência tradicional atesta que, em média, a cada 7 anos, uma pessoa adulta inteira foi embora e outras células novas substituíram. Então tem uma pessoa, é como uma Maria Nilde nova a cada 7 anos. Todas as minhas células, todas, sem exceção, a cada 7 anos são substituídas. Por isso que eu estou dizendo, uma pessoa nova surge no lugar da anterior. Sim. Sendo que, a depender do tipo de células, em tempos diferentes. Tem células que são substituídas, vou dar um exemplo aqui mais próximo um do outro, mas não de um modo geral, próximo na nossa biologia. Mas tem células que pode ter um tempo de vida de 3 meses e as suas células vizinhas, com outras funções de outros tecidos, de 6, o dobro. E tem células que têm alguns anos de vida. Por isso, a ciência coloca que a cada 7 anos, toda pessoa é completamente substituída. Então, neste processo de multiplicação celular, imagine que a multiplicação celular daquele homem que está com a perna em necrose está acontecendo o tempo todo. Só que naquela parte, na perna esquerda dele, do joelho para baixo, que está toda necrosada, existe multiplicação celular ainda? Talvez porque algum tecido ali não tenha, pode ser que não esteja completamente falecido. A parte que as células estão falecidas, como diz lá o significado de necrose, é morte celular, não se multiplica mais, está morta, está morta. Mas enquanto se multiplicou, antes de chegar nesse nível de necrose, elas se multiplicavam carregando a mesma memória e tendo o mesmo nível de informação ou de consciência, porque a célula tem consciência, sobre função. Ou seja, se ela desconhece a sua função, desconhece, não sabe o que fazer. Ou está distorcida a informação, faz qualquer coisa que é diferente do que deveria fazer. Por isso, é uma forma de explicar como surge o câncer. Eles chamam de células anômalas, células doentes, células que não cumprem a sua função, elas criam câncer. Isso são células que esqueceram a sua função, que não têm memória e não sabem quais são as suas funções. Então, se esta pessoa
que está tendo essa situação de necrose, porque aconteceu isso com as células dela. De repente, imagine que essa pessoa comece a uma mudança drástica nos seus hábitos de alimentação, de movimento. Procure ajuda para gerenciar suas emoções. Busque ajuda para adquirir mais conhecimento sobre a sua biologia e comece a implementar uma mudança radical. Vai começar a acontecer na biologia desta pessoa o processo de regressão desta situação. O processo em que vão surgindo células, como ele está recebendo mais nutrientes, se adotou movimentos frequentes, né? Atividades corporais. Então, começa a entrar em equilíbrio a sua produção de neurotransmissores e hormonal. Muita coisa começa a acontecer por causa de alimentação, de exercício. Se essa pessoa, então, começa a conseguir ajuda, ou leitura, seja de que forma for, para aprender melhor sobre si, para se autoconhecer, para gerenciar melhor suas emoções, começa um conjunto de coisas muito favoráveis à saúde, e a partir de então, as células que vão se multiplicando naquela pessoa começam a se tornar mais saudável, começam a deixar aquela condição de célula necrosada, a que está necrosada esquece, de célula doente, para começar a recuperar a saúde celular. Ah, Maria Nilde, aquelas células que estão em necrose na perna daquele homem vão se recuperar? Não, estas não vão. Elas já estão mortas. Necrose é a morte celular. Contudo, ainda estão surgindo células no processo de multiplicação celular naquele corpo o tempo todo, que são perfeitamente capazes de substituir aquelas células necrosadas que vão saindo dele, que vão se desfazendo, porque embora a gente não perceba o tempo todo, na minha pele, em todo o meu corpo, células vão morrendo e outras vão substituindo elas, porque tem um processo de multiplicação celular acontecendo dentro de mim. E essas células que acontecem, como eu já disse aqui, eu vou repetir, no processo de multiplicação celular, cada célula carrega a sua memória e função. E essa memória que estava distorcida, que não conhecia a sua função, começa a ser revigorada, começa a voltar a acontecer, porque essas células vão se multiplicando e vão surgindo com mais saúde. Então é claro que é possível sim reverter até mesmo uma situação de necrose de membro inferior, se esta pessoa estiver engajada o suficiente para implementar todas as mudanças necessárias nos seus hábitos. Certamente que isso vai acontecer. Por que isso? Porque as células ósseas são mais duráveis, vamos dizer assim. O tempo de vida delas é maior. Elas não necessariamente vão entrar em necrose no mesmo tempo que as células, que os outros tecidos, como músculos, gordura, pele, etc. Tendões e tal. E a partir daquela multiplicação celular, vão surgindo células para substituir os outros tecidos. E aquelas células mortas, necrosadas, vão sendo descartadas pelo corpo naturalmente. Ah, quanto tempo isso leva, Maria Nilde? Não posso prever o tempo, não tenho ideia do tempo, sabe por quê? O tempo, a diferença de tempo sempre vai depender do quão cada pessoa está engajada, de quanto tempo de prática e quais foram as práticas, porque uma pessoa que está em necrose, como aquele homem, podia ser por um diabetes tipo 2 causado por alimentação inadequada e sedentarismo, mas também podia ser causado por alimentação inadequada, sedentarismo e excesso de consumo de drogas. O agravante é maior quando há o excesso de consumo de drogas. E também pode ter uma pessoa que está tão engajada que ela adota imediatamente 100% das ferramentas e conhecimentos que recebe.
total. Tem gente que é assim. O conhecimento chegou até ela, a ferramenta chegou até ela, ela testa, ela implementa, ela faz. E tem outra que vai devagar, faz um pouquinho hoje. Ai, amanhã eu tô cansada, vou fazer como eu estava acostumada. Ah, isso aqui é um pouco chato, hoje eu não vou fazer. Então, o resultado é de acordo com o nível de engajamento e de comprometimento. Não tem como prever quanto tempo vai levar. Mas com certeza que dá para recuperar, não tenho a menor dúvida. E uma coisa linda que eu pude presenciar hoje foi a minha aluninha de 10 anos dizendo: se comer mais salada, talvez não dê para romper o tendão. E eu acredito também. Não só a salada, mas outras coisinhas mais. Até falei para ela, a salada é o começo, mas outras coisinhas mais também ajudam. Então é sobre isso. Porque quando os tecidos estão fracos, e muitos estão, eles se rompem facilmente. Eles estão sem qualidade, sem força, sem energia. Aquelas células estão confusas, estão sem memórias, estão perdendo função e memória. Precisam ser nutridas, ter um tempo de vida de acordo com o que foram criadas. Existe uma parte nas células que chama de telômero. É como se fosse um cabinho no acabamento da célula. Já tem live aqui, faz tempo que eu não falo desse assunto e hoje não vou me aprofundar, só vou falar rapidamente. O telômero é o que indica o tempo de vida da célula. Quanto mais comprido o telômero, maior é a duração daquela célula. Acontece que, se a célula perdeu função e memória, o telômero ou não existe, ou é muito curto, ou também não tem função. Existem pesquisas e estudos científicos que buscam, não sei se já acontece, aumentar o comprimento do telômetro, que é o mesmo que aumentar o tempo de vida celular, que é o mesmo que conseguir reduzir muitas questões na vida humana. Só que isso não é tão simples. Sinceramente, eu não sei se existe na prática, mas sei que existem pesquisas buscando isso. Literalmente, aumentar o comprimento do telômero. Telômero de todo tipo de célula. É possível? Acredito que sim, só nós é que não sabemos ainda. Se já está acontecendo, eu não sei, sinceramente. Não tenho buscado essa informação ultimamente, já faz um tempo que eu não li a respeito, mas eu sei que existe esse interesse. Porque sabe-se que conforme o telômero vai se encurtando, significa que aquela célula vai morrer, acabou o tempo de vida dela. E quanto maior o telômero, maior o tempo de vida da célula. Quanto maior o tempo de vida da célula, se ela for saudável, e para ter um telômero comprido, ela é saudável, maior o nosso tempo e qualidade de vida. Ponto. Não tem erro. E isso não é tão difícil de se conseguir quanto parece. Não é coisa mirabolante. Não é coisa de, tem que ser rico. Não. É bom ser rico. Bom, muito bom. Ter muito dinheiro também, muito bom. Só que não precisa disso para você reverter, principalmente para evitar chegar nesse nível que chegou aquele homem com a perna necrosada, mas também para evitar romper o seu tendão, quebrar os ossos e esse tipo de coisa. Por falar em quebrar ossos quebradiços, uma pessoa também me contou que eu tive um problema, quebrei ossos, precisei colocar pino, porque quebrou ali, quebrou ali, quebrou ali. Quebrou em vários lugares. É como se os ossos tivessem meio que esmagado lá. Adivinha? A mesma questão que a minha aluninha falou hoje. É sobre os hábitos. Os ossos se tornam quebradiços. Os médicos da medicina tradicional, os profissionais da medicina tradicional chamam de ossos de vidro, quebra super fácil. Aí a pessoa pensa que, eu sou azarada. Ai, meu Deus, coitada de mim. Não! Não é sobre azar e nem é sobre coitadismo, é sobre as tuas escolhas. É sobre aquilo que você escolhe fazer e aquilo que você escolhe deixar de fazer.
Ou seja, ter uma alimentação à base de ultraprocessados, eu não vou nem entrar no detalhe, porque já está na hora de terminar essa aula, essa live, mas imagine que a maior base da alimentação da pessoa seja de ultraprocessados. É o que ela escolheu fazer com a sua alimentação. Imagine que essa pessoa é sedentária. Ela escolheu não praticar exercícios físicos ou atividade física, se você preferir. São escolhas do que você escolhe fazer e do que você escolhe não fazer, deixar de fora da sua vida. Literalmente, são essas escolhas que vão definir se você vai ter saúde, se você vai recuperar a sua saúde ainda que já tenha perdido, ou se você vai degringolar cada vez mais e ter em seu corpo células sem memória e sem função, morte celular rápida, e até chegar neste nível de como está aquele homem. Morte celular de um membro inteiro, ou de metade de um membro. A parte que eu vi foi só do joelho para baixo, mas ele estava de bermuda, não dava para eu ver o restante. E geralmente começa mesmo da periferia para cima. Mas isso é evitável e também é possível de ser combatido. É possível sim de ser recuperada aquela estrutura. Já que as células estão se multiplicando mesmo e que aquelas que estão mortas serão descartadas, é só cuidar das novas células que vão surgir. Simples assim. E é simples sim. Não me diga que eu estou sendo simplista, que eu estou sendo excessivamente otimista, porque sim, eu sou otimista, mas simplista eu não sou não. Eu estudo o suficiente e pratico para poder trazer não só conhecimento com base na ciência, como também minha própria experiência de vida. É por isso que eu hoje postei nos meus stories dizendo, é uma alegria indescritível. Quando eu estou correndo de manhã em jejum e cumpri um pouquinho mais de 13 quilômetros hoje, e ao contrário de mim vem alguém rastejando praticamente, com pelo menos metade da perna esquerda necrosada. É uma alegria indescritível, é uma satisfação enorme, é um privilégio indescritível ser a pessoa que vive de maneira diferente daquele homem, que faz escolhas de um jeito totalmente diferente das escolhas daquele homem. E olha, claro que eu não conheço o homem, não sei a idade dele, mas é provável até que ele tenha menos idade cronológica do que eu, porque ele não tinha cara de um senhor, não. É provável, não posso garantir. Então não é sobre cronologia, é sim sobre escolha. E se você deseja ter mais saúde, seja alguém que já é saudável e quer promover, quer se tornar ainda mais saudável, chegar a altos níveis de saúde, ter uma saúde performática, ou seja alguém que está cronicamente doente, como aquele homem que está com a perna esquerda necrosada, você pode reverter essa situação. Busque ajuda, encontre a ajuda certa para poder te orientar, te conduzir por um caminho seguro e mais simples possível para você recuperar a sua saúde sem aumentar o teu sofrimento. Uma das opções é o meu projeto chamado Ânima Mentoria, que tem duração de 4 meses, onde durante 4 meses e em encontros semanais e ao vivo comigo, de no mínimo 1h30, você vai receber conhecimentos embasados na ciência, como esses que eu te entreguei aqui hoje, ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada para que você possa combater toda e qualquer doença crônica e tornar a tua biologia saudável, criar em teu corpo a condição ideal para a saúde se desenvolver, crescer e permanecer. E como que você faz para entrar para a Ânima Mentoria? Clica no link da minha bio, se estiver aqui no Instagram, em seguida no botão Ânima Mentoria. Se estiver no YouTube ou em outra plataforma, clica na descrição desse vídeo, também tem um link. Clica no link na descrição do vídeo. Em ambas as situações você vai direto para uma aplicação. São poucas perguntas, um questionário onde tem algumas perguntas sobre você
Você responde aquele questionário, responde a aplicação, nós vamos receber as suas respostas. Em seguida entraremos em contato com você para uma conversa. Se nesta conversa entendermos, se você nos mostrar que é uma pessoa predisposta a implementar na tua vida, no teu dia a dia, os conhecimentos e ferramentas que vai receber durante os 4 meses da Ânima Mentoria, adaptar esses conhecimentos para a tua necessidade, para o teu universo, para o teu nível de conhecimento, para as tuas preferências, para aquilo que você tem acesso e colocá-los em prática, nós vamos dizer, ok, fulano, fulana, você está pronto, você está pronta para vir para a Ânima Mentoria. Aqui está o link de compra. A Ânima Mentoria é um produto vendido. Qual o valor? Apenas R$ 4.997 para você transformar a tua saúde em 4 meses. Para você sair da condição de doente crônico para uma pessoa que começa a tornar a tua biologia disponível e pronta para a saúde se desenvolver, crescer e permanecer a ponto de se afastar cada vez mais de toda e qualquer doença crônica não transmissível. Contudo, se identificarmos que você é uma pessoa que demonstra um potencial de procrastinador ou procrastinadora, que não tem o hábito de implementar os conhecimentos e ferramentas que recebe, e demonstrando isso, nós vamos entender que você não obterá os resultados expressivos que a Ânima Mentoria entrega. Então nós vamos dizer, ei fulano, fulana, talvez este não seja o teu momento. Continua consumindo meu conteúdo gratuito, implementa as ferramentas e os conhecimentos, coloca em prática, experimenta. E quando se sentir mais preparada, mais preparado, volte a aplicar. Por que fazemos isso? Porque deixamos de permitir que toda pessoa que se candidate entre para a Ânima Mentoria, para evitar que as pessoas empreguem, que as pessoas invistam seu tempo e dinheiro em algo que elas tendem a não obter resultado. Porque se essa pessoa tem uma tendência procrastinadora, se ela tem uma tendência a não implementar, chances são grandes de que ela não obtenha os resultados extraordinários que costuma acontecer com as pessoas que participam. Então, esta maneira de selecionar, uma seleção que nós fazemos, garante que toda pessoa que entre para a Ânima Mentoria obtenha resultados acima do esperados, daqueles que ela esperou. Muito acima, muito, muito mesmo. É disso que se trata a Ânima Mentoria. É garantir que todo participante, toda participante, obtenha resultados em sua saúde extraordinários, muito acima daqueles que ela almejou, que ele almejou. É o que tem acontecido e é isso que nós procuramos garantir, fazendo esse processo seletivo para todas as pessoas que se candidatam, para evitar que você tome prejuízo de tempo e dinheiro e que nós tenhamos frustração de ter alunos e alunas que não obterão os resultados que nós sabemos que a Ânima Mentoria garante, que nós garantimos. E tanto garantimos que caso você esteja na Ânima Mentoria agora, esteja implementando todos os conhecimentos e ferramentas que recebe, documentando essa implementação e não obtenha os resultados que estamos habituadas a ver acontecer nas pessoas, e não obtenha resultado algum, nós devolvemos todo o seu investimento ao final. Se você nos comprovar que implementou, e se não obteve resultados, seus exames continuam iguais, tua situação física, emocional e mental de doença continua igual, nós devolvemos o teu dinheiro integralmente para evitar que a pessoa invista tempo e dinheiro e não obtenha resultado. Nós temos esses dois cuidados. Primeiro, selecionar as pessoas. E segundo, garantir. Se você implementar e se você comprovar que implementou, que colocou em prática, é claro que você vai obter resultado. Mas se algum dia isso não deixar de acontecer, nós vamos devolver o seu dinheiro, o seu investimento integralmente. Essa não é uma promessa. Esse é o compromisso da Ânima Mentoria. Nunca precisamos devolver, acredito que não vai acontecer, porque toda pessoa que implementa obtém resultado. Mas é uma forma de garantir que você que já está sofrendo não passe por sofrimento ainda maior e de garantir que nós não somos
o grupo, nós somos o projeto que vamos aumentar o teu sofrimento. A Anima Mentoria foi criada para reduzir o teu sofrimento e conduzir você desse sofrimento de doenças crônicas não transmissíveis para uma vida saudável e plena. Não o contrário. Então é por isso que nós temos esses dois, o cuidado de selecionar e a garantia de que se você implementar e comprovar que implementou, se não obtiver resultado, terá o seu investimento integralmente de volta. Eu vou encerrando essa live por aqui, já ultrapassando o tempo prometido, prometendo voltar na próxima terça, quiçá, se o trânsito permitir, às 19h30, se não, até às 20 horas eu estarei aqui, espero por você. Até lá, um beijo grande.